Se você opera no agronegócio aqui no Brasil, com certeza já se fez essa pergunta. Como e quando veremos alguém pagando de fato por crédito de carbono que eu tenho nas minhas terras? E por quanto tempo isso será viável? Você já ouviu também que o mercado de crédito de carbono pode render 100 bilhões de dólares ao Brasil, não é? Mas, antes de tudo, é bom saber que ainda falta uma regulamentação própria. Falar que as receitas de crédito de carbono podem gerar 100 bilhões de dólares ao Brasil até 2030, de acordo com um estudo da Representação Brasileira de Câmara de Comércio Internacional, é fácil. Como também afirmar que até o final da década, os setores de agronegócio, floresta e energia podem evitar a emissão de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes. E que na próxima década o Brasil tem potencial para suprir até 37,5% da demanda global do mercado voluntário de créditos de carbono Brasil e até 22% da demanda do mercado regulado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas imediatamente vem a pergunta: esse dinheiro vindo desse big business climático, quando vai chegar na minha conta bancária? A única coisa que temos a dizer é que ainda existe um longo caminho pela frente para que o agro do Brasil possa efetivamente aproveitar essas oportunidades desenhadas. E você sabe muito bem que num país do taxade tem sempre uma nova caixinha de surpresa para ser apresentada, né? Por enquanto, o que se vende hoje neste mercado é que os europeus são responsáveis por cerca de 90% da comercialização de todo o crédito de carbono do mundo e que os principais mercados voluntários de carbono estão localizados na Índia, com 23,1 milhões de toneladas de CO2 equivalente, nos Estados Unidos, com 14,4 milhões, e China, com 10,2 milhões de toneladas. E o Brasil ocupa apenas a 7ª posição, com 4,6 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Mas vamos ao começo dessa história. Caso ainda não saiba, e olha, não tem problema algum você não saber, crédito de carbono é um certificado digital que comprova que uma empresa ou um projeto ambiental, como por exemplo projetos de conservação florestal, reflorestamento de áreas devastadas, energia limpa, biomassa, etc., impediu a emissão de 1 tonelada de dióxido de carbono em determinado ano. Como pode ver, então estamos falando que os créditos de carbono são ativos imateriais, mas o tal do pagamento por crédito não, né? É material. Quando, em 1997, cerca de 180 países assinaram o Protocolo de Quioto, um acordo que exigia que os países reduzissem as suas emissões de gases de efeito estufa em 5% abaixo dos níveis de 1990, entre 2008 e 2012, com o objetivo de combater as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, e que você se lembra, antes era um resfriamento global, não é? Ambientalistas e investidores responderam prontamente. Opa! Olá, desculpe atrapalhar o seu vídeo. Mas se o que está assistindo agora está te ajudando de alguma forma, passe a ter acesso diário às nossas famosas análises de mercado, exclusivas para assinantes. Se você opera com trigo, eu garanto que seu nível de observação do mercado vai melhorar. Você vai aumentar e muito a capacidade de prever os movimentos do mercado em que atua. E isso, é claro, vai te levar a faturar mais. Afinal, você sabe que informação profissional da Rural Business é poder. E este poder gera lucro aí no seu bolso. Melhore suas vendas agora. Assim que acabar de assistir este vídeo, faça uma assinatura da Rural Business e passe você também a ver o amanhã do agronegócio global hoje. Você se lembra, antes era um resfriamento global, não é? Ambientalistas e investidores responderam prontamente. Opa, temos aqui um dinheiro novo a ser faturado. Afinal, terra é um bem finito e todos querem respirar bem e o ar mais puro possível. Constatado isso, em 2005, o Acordo de Paris, assinado por 195 países, reforçou a necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa. E o time do Money, Money, Money tratou de criar um mercado internacional de compensação por meio de crédito de carbono.
Vamos dar um pulo agora no ano de 2021, já que foi nas negociações da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, que a coisa ganhou corpo. Mas afinal, quais são as regras? Como funciona o mercado de carbono? Para gerar um crédito de compensação, que é um instrumento para que governos e empresas alcancem as metas de redução de carbono estabelecidas pelo Acordo de Paris, é necessário estabelecer critérios e compreender como os gases de efeito estufa se misturam globalmente na atmosfera, não importando exatamente onde eles são reduzidos. Criado o problema e feito o produto, agora bora vender, certo? Então, mais ou menos. Mas sim, em tese, indivíduos ou empresas que desejam compensar suas próprias emissões de gases de efeito estufa podem comprar esses créditos por meio de intermediários ou diretamente de quem captura o carbono. Mas todo esse processo precisa de critérios, normas e, claro, certificações. Portanto, é necessário criar entidades independentes ou vinculadas à ONU para atuar nesse big business climático. Em tese, a comercialização de créditos de carbono seria simples, mas, como você sabe, quando o governo entra na história, as coisas tendem a se complicar, às vezes mais para um do que para outros. No caso de um agricultor que planta árvores, você que está no Brasil, um exemplo de proteção ambiental, tem muito a ganhar, certo? Certo, mas os taxades ainda não entraram em ação. Em tese, você, como proprietário dessas árvores, deveria receber dinheiro da corporação que pagou para compensar suas emissões. O intermediário, se houver, pode lucrar ao longo do caminho. E aqui surge um outro cenário, ainda sem resposta. Quais serão as taxas administrativas cobradas? Os créditos de carbono podem ser gerados a partir de projetos de redução das emissões por desmatamento e degradação, ou de mecanismo de desenvolvimento limpo. Esses créditos podem ser negociados diretamente entre comprador e vendedor ou de forma indireta no mercado secundário, regulado pela Bolsa de Valores. Como você já deve ter percebido, elaborar esses projetos requer a contratação de profissionais especializados em meio ambiente para calcular a redução de gases de efeito estufa gerados. Uma ou mais consultorias especializadas também podem ser necessárias para chegar a um denominador competente que ajude a sua floresta, pasto ou lavoura a atingir o nível adequado de comercialização do ativo. O problema é que ainda não existem regras claras para o mercado brasileiro. No entanto, o governo também vê potencial financeiro no negócio. Por isso, foi elaborado o projeto de lei número 581/21, que cria o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Esse projeto pretende regular a compra e venda de créditos de carbono no país, estabelecendo regras transparentes com o objetivo de desenvolver o potencial do mercado voluntário. A proposta tramita em caráter de urgência na Câmara dos Deputados, mas, é claro, os taxades vão querer a sua parte. Além disso, é provável que se criem dificuldades para que muitas propriedades mudem de mãos. Afinal, em um país onde o governo possui milhões de hectares e a reforma agrária poderia ser resolvida de maneira relativamente fácil, muita coisa ainda pode acontecer. Um recente estudo mostra que as terras privadas ocupam a maior parte do território nacional, correspondendo a 44% da área do país. As terras públicas ocupam 36%. As terras indígenas cobrem apenas 13%, o que equivale a 112 milhões de hectares. E as unidades de conservação respondem por 11%, ou 93 milhões de hectares. A situação fundiária no país é ainda muito confusa e mal organizada, o que dificulta o desenvolvimento territorial, qualquer projeto de desenvolvimento sustentável e a formulação de políticas diversas. Portanto, não é difícil imaginar que o mercado de créditos de carbono é uma novela com vários capítulos ainda por escrever e cheia de surpresas pela frente.